Saudações a todos os telespectadores. Sejam bem-vindos à estreia deste programa, em que é denominado Benguela em Desenvolvimento. Eu sou Firmino Camelo, estarei convosco durante várias edições deste magnífico programa. Portanto, esta programação tem como finalidade a divulgação e expansão da cidade ou da província de Benguela. E neste programa abordaremos sobre temáticas ligadas ao ramo empresarial, industrial, social e muito mais. E, a ser assim, na edição de hoje, nós temos como convidado o jovem Jaime Faustino, este que é formado em Ciência da Educação, formador e diretor pedagógico do Centro de Formação Profissional CENTAC, o mesmo centro que está localizado no município de Lito, no bairro de Bela Vista. Vamos agora à conversa com o nosso convidado. Doutor, como é que está? Estou bem, do vosso lado. Nós também estamos bem, graças a Deus. À disposição. Ótima. Sim, senhora. Importa salientar que hoje, nessa estreia, a abordagem será a seguinte: higiene, saúde e segurança no trabalho e a aplicação da responsabilidade civil penal. Vamos passar agora para a abordagem da nossa temática. Partindo do pressuposto da nossa temática, gostaria de saber o que é que, na verdade, higiene, saúde e segurança no trabalho. Ok, antes de responder à questão, gostaria de fazer um enquadramento histórico breve, né, com relação à higiene, saúde e segurança no trabalho, para dizer que higiene, saúde e segurança no trabalho começa por iniciativa de alguns mineradores, ok? Eles, durante as suas atividades, foram sentindo algumas necessidades com relação a conforto no trabalho, ok? E essas necessidades adivinham de alguns elementos considerados naturais, como poeira, sol, frio e calor. Então, houve a necessidade deles se reinventarem durante as suas atividades. E esse reinventar despertou a curiosidade em alguns estudiosos, alguns renomados já, como Aristóteles, Hipócrates, George Bauer e até mesmo o Bernardino Ramazzini, que é hoje considerado pai da higiene, saúde e segurança no trabalho. Okay? Então, essas atitudes que os mineradores tiveram em determinada época despertou curiosidade nesses autores que acabamos de dizer, e então, à medida que eles foram desenvolvendo os seus estudos, então tornou a higiene, saúde e segurança no trabalho a ciência que conhecemos hoje. Okay? E para ir à questão, né? Higiene, saúde e segurança no trabalho nada mais é que conjunto de ações e medidas que visam prevenir acidentes de trabalho. Assim está definido o que é higiene, saúde e segurança no trabalho. Exato. Mas, partindo desta definição, será que existem alguns elementos básicos ligados à higiene, saúde e segurança no trabalho? Existem sim alguns elementos básicos, e esses elementos básicos está tudo em volta daquilo que é o objetivo geral da higiene, saúde e segurança no trabalho, que é a prevenção de acidentes de trabalho. Então, para prevenirmos os acidentes de trabalho, há um conjunto de medidas, ok? E esses conjuntos de medidas atuam como sistema. Então, existem, em primeiro lugar, os agentes ambientais, existem as etapas ou as fases da higiene ocupacional, okay? Existe também a parte da sinalização de segurança, existe a parte da utilização de EPIs e EPCs. Então, como é que nós podemos identificar um risco ambiental? Olá, para identificarmos um risco ambiental, é muito importante que nós saibamos, em primeiro lugar, o que são agentes ambientais. Okay? Só os agentes ambientais é que nos vão dizer o que são riscos ambientais. Então, existem 5 grandes grupos de agentes ambientais. É o agente físico, que é caracterizado pela cor verde do grupo 1. Temos o agente químico, que é caracterizado pela cor vermelha e do grupo 2. Temos o biológico, que é caracterizado pela cor castanha e é do grupo 3. Temos o ergonômico, que é caracterizado pela cor amarela e do grupo 4. E temos os agentes mecânicos ou de acidente, que é caracterizado pela cor azul e do grupo 5. Então, a cada agente vamos encontrar inúmeros riscos, ok? Por exemplo, para o agente físico, que é do grupo 1, caracterizado pela cor verde, vamos encontrar ruídos, vamos encontrar
radiações ionizantes e não ionizantes, ok? Vamos encontrar ainda frio, ok? Então, sabendo que o agente físico, né, que é caracterizado pela cor verde, vamos encontrar esses riscos, então é fácil identificar esses riscos num determinado local, ok? Imaginemos então, ou vamos levar isso para um lado mais prático. Nesse preciso momento, estamos perante a um agente ambiental, que é o agente físico, que é caracterizado pela cor verde, ok? E o seu respectivo risco que pode ser detectado ou identificado nesse momento é o frio, por causa do ar-condicionado. Agora, há várias formas de identificar os riscos. Uma das formas é pelos nossos sentidos, ok? Aquilo que nós conseguimos cheirar, aquilo que nós conseguimos sentir, ouvir e por aí vai e ver, ok? E há outra forma que é por dispositivos, ok? Então, para detectar se determinado lugar está muito frio ou está muito calor, o que é que se faz? Bom, usa-se um termômetro, ok? A temperatura, para vermos então a temperatura ambiente. Então, identificação dos riscos pode ser feita dessas vias, ou da via natural, que é por intermédio dos nossos sentidos, ou pela via de dispositivos, quer seja eletrônico ou não. Acreditamos hoje que, identificado este óbvio risco, existem alguns elementos ou equipamentos de proteções para conseguirmos combater os mesmos riscos? Existe sim. Para cada risco identificado usa-se uma determinada sinalização, ok? E da sinalização usa-se um determinado equipamento de proteção. Ou seja, para nós utilizarmos, por exemplo, o capacete, nós temos que identificar um agente ambiental e seu respectivo risco que vai nos fazer utilizar o capacete, ok? Então, trazendo isso de um lado mais básico e prático, por exemplo, nós falávamos do frio, né? Que é um risco do agente físico, ok? Então, como é que nós podemos combater isso? É simples, por um atavio mais adequado a este clima. Nós cá estamos a referir do casaco. Pode ser um casaco, pode ser o uniforme da empresa, dependendo também da atividade que tu vais desempenhar, ok? Porque os EPIs, a grosso modo, não são tão confortáveis assim, mas são muito necessários usarmos, ok? Então, é necessário que usemos aquilo que mais se adequa ao momento, para que não possa causar fatiga também no trabalhador. É possível que, à medida que vamos usar um casaco bastante pesado, além da fatiga, também vai causar aquele desconforto. Exatamente. O que é necessário saber é avaliar o momento, que tipo de atividade e em que temperatura estamos, ok? Por exemplo, se estivermos abaixo de 1, ou seja, menos 1 em temperatura, mas estivermos a desempenhar atividades, por exemplo, que exigem muito esforço físico, então devemos ter atenção com relação ao que vestir, ok? Com relação, nesse caso, ao atavio, né? Então devemos ter muita atenção a isso, porque por um lado, nós vamos desempenhar uma atividade que nos exige muito com relação ao esforço físico, que muito embora que esteja a fazer frio, não nos tira a possibilidade de poder perdermos alguma caloria, ok? E sabemos que perdendo caloria estaremos a incorrer à desidratação, ok? Então é necessário sempre prestar atenção a Mas, Dr. Faustino Jaime, vamos aqui, eu quero que o doutor traga traga do ponto de vista prático esta questão em que nós vamos expor agora. Na eventualidade de um acidente do trabalho, quais devem ser os primeiros socorros a ser prestados? Em primeiro lugar, devemos ver a natureza do acidente, ok? Então, vamos supor que seja por desmaio ou epilepsia, como muitas vezes ocorre nas instituições, né? Isso nas organizações empresariais. Se for, por exemplo, epilepsia, né? Que normalmente as pessoas chamam de gota, ok? Então é deixar o acidentado convulsionar até que aquela convulsão pare, acabe mesmo, para ele depois retomar o seu estado natural. Só daí é que nós depois podemos intervir, ok? Agora, se for, por exemplo, por desmaio, então nós devemos colocar a pessoa em uma determinada posição,
ok? E essa determinada posição é que vai permitir a ventilação ou a respiração normal do acidentado, ok? Para que não possa causar nem asfixia ou ele nem se asfixiar por outros motivos, ok? Como morder a língua e por aí vai, né? Visto que nós estamos aqui a falar também de saúde, será que, à medida que nós vamos executar esses procedimentos de primeiro socorro, caso os mesmos forem executados de forma errada, neste caso o Dr. deu aqui um exemplo de desmaio, caso os mesmos forem executados de forma errada, é possível que também pode levar a pessoa a perder a vida? Exatamente, é como tudo, dependendo até que ponto de forma errada nós levamos certa coisa, então pode chegar também a certos níveis de gravidade, ok? Então sim, a resposta é sim, pode sim levar à morte caso nós façamos socorro de forma incorreta. Por exemplo, né? Se for alguém que acidentou ou teve um acidente de moto, então naquela de excesso de velocidade e tudo mais, e teve um acidente. Então, a primeira coisa a ser feita quando alguém tem acidente dessa natureza é não tocar, porque assim podemos causar fratura. E se nós tocarmos e causarmos fratura a nível da coluna, isso pode inviabilizar, por exemplo, a respiração, a oxigenação do cérebro, ok? Então pode nos levar a vários males. Então é necessário mesmo que antes de intervir se saiba o que se está a fazer, para não piorarmos a situação em vez de melhorar. Então, desta forma, nós estamos a querer dizer que é importante que faça a intervenção a pessoa que entenda sobre o assunto. Exatamente. Não qualquer pessoa que, talvez por compaixão, neste momento, ou no momento do acidente, pretende ajudar a vítima, mas não tendo minimamente noções ligadas à questão de higiene, de segurança, então não pode também se proceder. Exatamente. O correto é sempre alguém que tenha conhecimento, né? Muito embora que há pessoas que podem fazer isso por compaixão, como disse, né? E de alguma forma dar certo, né? Então aí nos eleva a outros níveis de entendimento da pessoa humana. Mas em todo caso, né, o mais adequado é mesmo que alguém especialista faça o devido socorro, e aquele que presenciou então tal acidente comunicar às autoridades mais próximas para ver se socorram aquela pessoa. Se o doutor tem acompanhado bastante também a dinâmica da sociedade em particular aqui na província de Benguela, muitas das vezes os acidentes, não só no trabalho, mas também fora do âmbito ou do ambiente de trabalho, um dos quais tem mais acontecido ligado ao fogo. Ok, sim. Partindo do pressuposto da mesma introdução que nós fizemos, eu gostaria de saber o que é que na verdade eu falo do ponto de vista da sua área. Ok, o fogo é uma reação química, assim em palavras muito miúdas e para ser mais claro, ok? É uma reação química que gera calor e luz, ok? Que este fogo pode advir, ou seja, é originado por três elementos, ok? E estes três elementos são o calor, o comburente e o combustível, ok? Então, esses três elementos é que vão gerar então o fogo, ok? Então, na visão em que estamos falando, acredito eu que queremos saber com relação aos incêndios, não? Exatamente. Então, incêndio e fogo, vamos assim dizer que são coisas um pouquinho diferentes, ok? Fogo é quando ele é controlado. Incêndio, então, já atingiu patamares, ou seja, já está fora do controle, ok? Então, a isso nós chamamos de incêndio. E para, claro, extinguir esse incêndio, basta retirarmos uns desses três elementos, que é comburente, calor e combustível. Então quer dizer que, em uma análise mais profunda, existe uma diferença entre o incêndio e o fogo? Existe, sim. Porque acredito eu que os nossos telespectadores muitas das vezes também têm a mesma noção quase a minha de que existe, ou seja, não existia uma diferença entre o fogo e o incêndio. Nós tínhamos aquela perspectiva de que o fogo é a mesma coisa e incêndio. Exato. Quando nós estamos a falar de fogo,
de que, por exemplo, o fogão está aceso, o palito de fósforo está aceso. Quer dizer, é uma coisa mais controlada. Agora, quando nós estamos dizendo incêndio, aí já eleva a dimensão da coisa, ok? Então significa dizer que já atingiu proporções que estão fora do controle humano, ok? Ou da pessoa que está então envolvida nesta situação. Então, fogo e incêndio são coisas diferentes. É como risco e perigo, ok? A gente tem a ideia de que risco é perigo. Não, são as mesmas coisas. É diferente. Mas são coisas totalmente diferentes. São diferentes. Mas doutor, nós vamos para o intervalo, mas antes eu gostaria que o doutor respondesse esta questão. Para quem pretende seguir também o curso de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, quais são as recomendações que o doutor passa? Bom, para quem quiser seguir essa área de saber, em primeiro lugar, procurar instituições que tenham um programa curricular em que tenha, então, higiene, saúde e segurança no trabalho e agregados. E agregados que eu quero dizer? Quero dizer com relação a combate a incêndio e suporte básico de vida. Okay? Então, porque há instituições que só lecionam higiene, saúde e segurança no trabalho de forma isolada. Então, é necessário agregar então, algumas formações para que a formação esteja, digamos, mais robusta e completa. Okay? Para não quais são essas formações que devem estar também ligadas a esta área? Bom, essas formações é mesmo combate a incêndio e primeiro socorro. Okay? Há quem, por exemplo, tem só higiene, saúde e segurança no trabalho, como, por exemplo, nas temáticas de perigo, risco, atos inseguros, condições inseguras, acidente, incidente, quase acidente, okay? E ficam só restritos nesses temas, okay? Então é necessário, né, procurar instituições que te dão um programa curricular mais robusto, okay? Para estarmos completos e podermos atuar em qualquer área de uma organização em relação à higiene, saúde e segurança no trabalho. Né? E modéstia à parte, né? Claro, o Centro Sentec nos oferece tudo isso. Né? Preço com sorte. Exatamente. Sim, senhora. E nós estamos a ver aqui o doutor totalmente equipado. Sim, senhora. Nós vamos agora com esta conversa. Vamos agora para um curtíssimo intervalo. Prometemos voltar daqui a minutos. Fique ligado a esta programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos assim para a segunda parte deste programa. Atenção que esta é a estreia do programa Bengala em Desenvolvimento. E nesta estreia temos como temática em abordagem higiene, saúde e segurança no trabalho e a aplicação da responsabilidade civil penal. E o nosso convidado é o jovem Faustino Jaime, este que é formado em Ciência da Educação, formador e diretor pedagógico do Centro de Formação Profissional Sentec. Vamos agora voltar à conversa com o nosso convidado. Doutor, gostaria de saber porque é que é importante que todos os trabalhadores de uma determinada empresa tenham conhecimento sobre higiene, saúde e segurança no trabalho. Bom, é importante porque isso pode prevenir acidentes de trabalho, ok? E quando falo de acidentes de trabalho, falo de acidentes de trabalho em várias proporções. Há aqueles acidentes de trabalho que, bom, pode danificar, por exemplo, um motor que custa, por exemplo, 20 mil kwanzas, ok? Um motor que custa 5, por aí vai. Mas há aqueles acidentes de trabalho que podem custar a estrutura da empresa, ok? Então, é muito importante que se dê formação a todos os níveis, aos funcionários, para que possam saber o que é higiene então, e segurança no trabalho. É mesmo para a prevenção de acidente de trabalho, para que o funcionário não cause danos assim e até mesmo à empresa, né? Com danos de materiais mesmo. E sabemos nós que existem, claro, materiais que os valores são quase incalculáveis, né? E que, claro, né, um funcionário danificando, por exemplo, uma sonda petrolífera, danificando uma embarcação gigantesca, né? Então
já sabemos a dimensão do A estrago. dimensão do prejuízo ali. Exatamente. Pode ter também não só danos para a empresa, como pode também ter um impacto ambiental. Okay? Vamos supor que por negligência fazemos correr fluidos no mar, por exemplo, para quem trabalha em embarcações. Então isso tem impacto ambiental. Então, higiene, saúde e segurança no trabalho é importante por causa desse tipo de coisa, para impedir que os funcionários causam acidentes de trabalho ou que causam danos a si mesmo ou à empresa. Deste modo teremos mais trabalho seguro e com mais profissionalismo. Exatamente. Mas, doutor, em caso de irregularidade, como deve ser aplicada a responsabilidade civil penal? Ok, com relação à legislação dos acidentes de trabalho, nós estamos a falar do Decreto 53 de 15 de agosto, ok? Então, esse decreto é que fala sobre os acidentes de trabalho, ok? Então, quando há acidentes de trabalho, tendo em conta a Comissão de Prevenção de Acidente de Trabalho, que é CEPAT, que é um departamento interno das organizações, né? Eles têm como base se o acidente foi causado por um ato inseguro ou por condições inseguras. O que quer dizer ato e condições inseguras? Ato inseguro é quando nós vamos dizer que por livre vontade nós nos disponibilizamos a fazer algo com materiais que não estejam em boas condições de uso. E condições inseguras é quando a empresa nos dá determinado equipamento, mas esse equipamento não está em boas condições de uso. Okay? Então, quando há acidentes de trabalho, com relação à investigação, tem sempre esses dois desfechos, ou por ato inseguro ou por condições inseguras. Okay? Então, quando assim chegamos, ou por ato inseguro ou por condições inseguras, então nós temos como ter essa mão da lei. Okay? Mas em todo caso, se for por atos inseguros, nós vamos avaliar sempre o dano causado. Okay? Mas em todo caso, sempre que há um acidente de trabalho, a lei procura sempre não lesar aquele que causou o acidente. Okay? E quando eu digo não lesar, é de maneira muito severa. Okay? Porque para causar acidente também tem muitos fatores. Okay? Mas em todo caso temos esse decreto que regula, né, a atividade ou a relação entre patrono e empregador com relação aos acidentes de trabalho. Mas muitas das vezes também vai depender muito do regulamento interno da instituição. Há instituições que já têm um regulamento interno com relação aos acidentes de trabalho, porque quando for causado por um ato inseguro, o regulamento pode dizer que temos um acidente por um ato inseguro, então ou o funcionário ressarce à instituição ou o funcionário é suspenso das suas atividades de forma permanente. Então depende muito também daquilo que é o regulamento interno, mas este decreto tem lá todo o argumento de direito, né, ou de legislação então, com relação aos acidentes de trabalho. Mas em caso de que o trabalhador, em caso de injustiça por parte da entidade empregadora para com o trabalhador, como é que deve ser aplicada a responsabilidade civil penal? Exatamente. O processo começa, em primeiro lugar, por abrir uma queixa contra essa instituição. Okay? Porque ninguém, por exemplo, pode ser despedido porque teve um acidente de trabalho, okay? E desse acidente de trabalho for, por exemplo, amputado um membro e a empresa alegar incapacidade de despedir esse funcionário. Não. Então, aonde é que ele se acidentou? No seu espaço de trabalho. Okay? E na sua hora de trabalho. Então, ainda esse decreto diz na sua linha 1 que todo acidente de trabalho deve ser acompanhado pelos órgãos de direito. Esses órgãos de direito, eu quero dizer mesmo, a seguradora e a empresa. Então, significa dizer que, neste decreto, diz que todo funcionário filiado que tenha um contrato válido com uma instituição que emprega, então deve ter um seguro. Okay? Esse seguro, mais tarde, que vem cobrir
essas anomalias. Okay? Então, todo aquele que se acidenta e tiver uma lesão permanente ou não, adquirindo uma doença ocupacional ou não, então deve sim ter o suporte da instituição e não deve ser despedido. Sob pena de ser... doutor, esse é um aspecto bastante importante. Sim. Nós analisamos aqui a nossa realidade, não só a nível de Bengala, mas também a nível do país, em que existem empresas que os trabalhadores não gozam de seguro. Mas agora, quando os mesmos não gozam de seguro e acontece um acidente no seu local de trabalho, nesse caso não gozando de seguro, quais devem ser os procedimentos? Os procedimentos, em primeiro lugar, deve ser de... Em primeiro lugar, o trabalhador deve conhecer os seus direitos. É o que não acontece muitas das vezes e normalmente também as empresas não fazem chegar os seus direitos aos seus funcionários. E quando assim acontece, o funcionário é que tem que procurar conhecimento. E conhecendo os seus direitos, ele vai saber reivindicar de qualquer forma os seus direitos. Quer seja por intermédio da empresa e uma comissão de trabalho, né, que no caso da higiene e segurança do trabalho pode ser um departamento de higiene, saúde e segurança do trabalho, ou mesmo o departamento que é a Comissão de Prevenção de Acidente de Trabalho, ou CEPAT, ou mesmo por conta própria, né? Contrata um advogado e vai atrás dos seus direitos. Senhora, é porque é bem verdade que, assim, enquanto nós temos analisado algumas situações, existem pessoas ou entidades empregadoras que, à medida que vão contratando alguns trabalhadores, é mais pelo contrato verbal. Não há nenhum documento escrito e logo que se depara com um acidente tem aquela facilidade de expulsar da sua empresa o empregado. Okay. E isto acredito eu que também do ponto de vista jurídico ali também uma forma de como manobrar. Exatamente. O mesmo decreto que eu já havia dito há segundos atrás, que é o 53 de 15 de agosto, diz que os trabalhadores, na sua linha 4, se não tiverem erro, os trabalhadores que não têm um contrato firmado, ok? Então, na altura de desenvolver os seus trabalhos, devem, em primeiro lugar, fazer uma cláusula com relação aos acidentes de trabalho ou ainda adotar este mesmo decreto, 53. Okay? Então passa a ser parte daquele contrato temporário ou não. Okay? Então pode ser dessa forma. Nós estamos aqui tentar fugir um pouco, não tanto assim da nossa temática, visto que o doutor também é informador e diretor pedagógico do Centro de Formação Centec. À medida que o Centro vai ministrando esta formação de higiene, saúde e segurança do trabalho, quais são os perfis de saída para aquele que pretende fazer esta formação ou para quem já é formado desta área? Ok, então, o perfil de saída para o curso de higiene, saúde e segurança do trabalho, ou vulgo HSST, depende muito daquilo que é a formação, ok? Então, nós temos disponível no nosso centro Centec, né, algumas NRs, ok? Nomeadamente NR20, NR37, ok? Que 20 é gestão de petróleo e gás e 37 é higiene, saúde e segurança do trabalho para sondas petrolíferas, ok? Então, e temos ainda a HSST de forma geral. Então, se a gente fazer um curso de higiene, saúde e segurança no trabalho, então nós vamos ter um perfil de saída como os seguintes conhecimentos: técnico de trabalho em altura, técnico de espaço confinado, técnico de combate a incêndio, técnico de primeiros socorros, técnico de investigação de acidente de trabalho. Okay? Então é esse perfil de saída que o candidato vai ter após o término da formação. E se fizer as NRs específicas que eu acabei de dizer, então vai ter como perfil de saída então um técnico de gestor de petróleo e gás, que trabalha em tubulações industriais. Agora, se for NR37, vai ter as competências de trabalhar então em sondas petrolíferas e sabendo já as regras que regem então uma sonda petrolífera, né? Desde
os alarmes, os significados sonoros dos alarmes, ok? Vai ter ainda os procedimentos de equipamento com relação aos setores, e isso quero dizer mesmo com relação aos GPIs e aos GPCs, ok? Vai ter ainda as competências de sinalizador, okay? Para sinalizar os espaços, porque para sinalizar, por exemplo, uma empresa, uma fábrica, uma zona petrolífera, um estaleiro ou ainda uma embarcação, tem uma formação específica, que é NR26. Então, dependendo da formação que vens buscar aqui no nosso centro Centec, então vais tendo um perfil de saída variado. Ok. Doutor, já estamos mesmo na reta final. Que conselho passa a público em geral e a todos aqueles que acompanharão este programa? Ok, em primeiro lugar, eu quero dizer que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Okay? E aconselho todas as instituições que de alguma forma desempenham atividades de desenvolvimento a nível da nossa província e não só, procurar dar formações de higiene, saúde e segurança no trabalho para prevenirmos então determinados males que têm acontecido dentro das nossas organizações, porque muitas das vezes não é que é responsabilidade do funcionário ou da instituição, é uma falta de informação para ambos os lados. Então, nós Centros Centec estamos aqui então para dar essa formação quando estiverem à disposição. Sim, senhor. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Okay. Esperamos tê-lo várias vezes aqui neste programa e nesse sofá confortável. Exato. Sim, senhora. Obrigado. Nós estamos mesmo a terminar este programa. Atenção que esta é a estreia do programa Benguela Desenvolvimento. Convido-te a seguir o nosso canal no YouTube, CFP Centec Oficial. Siga também a nossa página nas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós estamos assim a fechar este programa. Importa salientar que a abordagem na primeira edição deste programa foi sobre higiene, saúde e segurança no trabalho e a aplicação da responsabilidade civil penal. Muito obrigado. Eu sou Firmino Camelo. Espero contar consigo daqui mais alguns dias e nas próximas edições. Obrigado, um forte abraço. Siga-nos no nosso canal de YouTube, CFP Centec Oficial. Siga também a nossa página no Facebook, Centec Lubito Centec Oficial.